Olá, bom dia, Luana, tudo bem? Bom dia, tudo? Seja Muito bem-vinda, bom. Luana. Seja bem-vinda, viu? Aí, doutor Luca, a maior dificuldade das imobiliárias de identificar quem é o responsável pelos reparos no imóvel é porque não tem uma clareza na lei indicando realmente quais reparos ou quais tipos de defeitos que o locador é responsável ou que o locatário é responsável. Então, não tendo uma comunicação direta, aí fica mais difícil mesmo para cada operador, né? Lá na imobiliária, para cada funcionário, para cada sócio, identificar de quem é. E é certo que, assim, locação é um fenômeno nacional, né? Todo mundo ou é locador ou é locatário. Então, os problemas são milhares de problemas, cada dia um. A gente que está aqui no escritório de advocacia, eu e você, a gente atende a várias imobiliárias, todo dia chegam problemas diferentes relacionados a reparos no imóvel. E a gente vê que não tem uma resposta exata, uma coisa prática. A gente tem sempre que analisar os casos. Esse é até assim, boa parte do nosso tempo de trabalho é voltado para isso, não é mesmo? Com certeza, doutor, com certeza. É exatamente isso que o senhor falou. Apesar de termos a lei, né? A lei não é clara no sentido de trazer as obrigações e direitos de cada um. Então, a gente tem que mesmo analisar caso a caso, né? Para que a gente possa responder de uma forma mais clara, para que ambos entendam, tanto o locador como o locatário, né? E a imobiliária também possa passar essa informação de uma forma mais clara e que fique mais fácil ambas as partes aceitarem, né? Porque a gente vê também que, apesar de a imobiliária passar essas informações tanto para o locador quanto para o locatário, as partes acabam não aceitando, né? E isso gera mais É, confusão, enfim. Então, isso é para complicado a também. imobiliária são três dificultadores, né? O primeiro é identificar de quem é a responsabilidade. O segundo é convencer o locador quando a responsabilidade é dele, ou o locatário quando a responsabilidade é dele. Sim, Porque como eles também, leigos, não entendem e não tem uma baliza também, não tem uma clareza na lei, a interpretação que a gente dá ou que a imobiliária dá, nem sempre eles é a que eles querem, né? Nem sempre eles aceitam, né? Às vezes até entendem, mas não aceitam, né? Porque mexe no bolso, né? Mexe no bolso, mexe na pasta, tem muitos reparos também, que não é só uma questão de pagar o reparo. Quando, por exemplo, uma caixa de esgoto transborda, quando falta luz no imóvel, quando dá uma infiltração na hora da chuva, que fica pingando dentro do imóvel, não é só uma questão de pagar, é esse incômodo também, né? Que faz com que as pessoas fiquem irritadas e não queiram aceitar que a responsabilidade é delas mesmas. sim, com certeza. Aproveitar aqui, doutor, para dar bom dia para a Nayara e para o Júlio, que também entraram. Sejam bem-vindos, tá bom? Seja bem-vindo, Júlio. Júlio é parceiro mesmo, é imobiliário que está sempre Dia para cuidando. você. Prazer, prazer Isso. estar aqui participando com você. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado. Nayara, de qual imobiliária, Nayara? Eu não sou de imobiliária, na verdade, eu sou uma inquilina. Então, muito me Ah, interessa essa participação aqui. seja Seja bem-vindo. bem-vinda, viu, Nayara? Ela veio Obrigada. com um convite meu, doutor. Convidei ela para estar presente também conosco. Isso. É muito bom que proprietários e inquilinos participem, né, para que eles entendam mais também, porque aí Com certeza. facilita. Não é, Nayara? Quando o inquilino sabe o que é a responsabilidade dele, aí nem fica discutindo com o imobiliário ou com o locador. Já pega e já faz, é minha mesmo, deixa eu resolver. E aquilo que não é também já vai ter mais conhecimento e mais propriedade para convencer a imobiliária ou o locador, né? Que é responsabilidade do locador. Né? Com certeza. Realmente a gente fica irritada, né? Muitas vezes eu tenho passado por essas irritações ultimamente. Então, é muito importante, né, a gente saber os nossos deveres, que fica realmente dúbio, né?
às vezes você acha que é sua responsabilidade, não é? Enfim, é um prazer estar aqui, e eu vou prestar muita atenção para ver o que eu posso fazer, inclusive com o meu problema, tá? Obrigada. Tudo bem. Depois, quando a gente abrir para as dúvidas, você pode colocar suas dúvidas para a gente poder esclarecer. Luca e quem está assistindo, como a gente estava dizendo antes, a lei do inquilinato ela não traz uma clareza de quem é a responsabilidade por cada problema que acontece no imóvel. Ela traz alguns dispositivos, algumas frases na lei, algumas cláusulas, né? E que a gente usa isso para interpretar para interpretar o caso concreto com base nesses dispositivos. É certo uma coisa, tem dois artigos lá, que é o 22 e o 23. O 22 diz sobre as obrigações do locador e o 23 diz sobre as obrigações do locatário. Porém, eles são muito genéricos, porque não tem como mesmo uma lei prever os milhares de problemas que acontecem normalmente na locação. Por exemplo, lá no 23 diz assim, obrigação do locatário servir do imóvel, né, com o mesmo cuidado como se fosse seu. Olha como isso é genérico, olha como isso é amplo, né? Mesmo cuidado como se fosse seu. O meu imóvel, eu faço tudo o que tem que fazer nele. Eu dou todos os reparos, dou toda a assistência, conserto tudo que tem que consertar nele, porque é meu, né? Se eu tratar o imóvel locado como se meu fosse, eu posso interpretar dessa forma, que tudo que acontecer no imóvel, eu que tenho que fazer. Porém, como tem os outros dispositivos, os outros vão equilibrando um pouco isso, né, Luca? Lá Sim. no Temos o 20, artigo 22 também, né, doutor, que traz as obrigações do locador, que também mitiga um pouco isso, né? Como, por exemplo, entregar o imóvel ao locatário para o uso que se destina, né? Ou melhor, no estado que sirva para o uso que se destina, né? Responde também por vícios anteriores à locação. Então, são algumas coisas que vão mitigando, né? O 23 também, que traz as obrigações do locatário, né? Aquela que muitas vezes acontece, né? O locatário, por ler essa obrigação de que tem que cuidar do imóvel como se dono fosse, acaba fazendo diversas modificações no imóvel e essas modificações não são aceitas, enfim. Então, tem que ter o consentimento prévio do locador, isso também acaba mitigando um pouco essa informação, né, de cuidar do imóvel como se dono fosse. Mas também não é bem assim, não pode fazer tudo o que quiser fazer, porque tem o dono que deve autorizar essas mudanças no imóvel, principalmente, né? e não é obrigado a fazer tudo o que precisa fazer, porque nos outros dispositivos, como você leu aí, diz que, por exemplo, o locador é obrigado a entregar o imóvel em condições de ser usado. Então, aqueles defeitos que demonstram que o imóvel não está em condição de ser usado, não são normalmente do locatário, passam a ser do locador. Esse conjunto de cláusulas que tem na lei é que vai fazendo com que a gente equilibre os direitos e deveres aí de um e de outro para interpretar conforme o caso concreto. O que mais dá confusão, Luca, que a gente vê aqui no escritório, você vai concordar comigo, é aquele que diz que o locatário deve entregar o imóvel no estado em que o recebeu. Por que esse dispositivo da lei do inquilinato causa essa confusão? Porque todo mundo interpreta isso, entende isso como entregar igual recebeu, quando, na verdade, entregar no estado em que o recebeu quer dizer no estado de conservação em que o recebeu, porque é impossível entregar igual. Ele foi usado, o tempo passou. E usar amassa, arranha, mancha, suja. Então, nada que foi usado durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, vai ser entregue igual estava no início. E o aluguel é o quê? É o pagamento pelo uso, é o pagamento para estragar, é o pagamento para usar, é o pagamento, né? E aí que vai causando os defeitos, as manchas, os não funcionamentos dos equipamentos, né? Porque cada coisa tem uma vida útil, né? Então, esse conjunto de
de itens, né, ali que tem no artigo 22, no artigo 23, somados com os princípios que baseiam a lei do inquilinato e que na locação residencial tende a proteger o locatário, é que vão fazer com que o operador lá na imobiliária ou no direito, aqui no escritório de advocacia, voltado para a atividade imobiliária, a gente interprete cada caso concreto com base no que a lei diz, sabendo que é uma interpretação mesmo, não tem nada exato. Até, inclusive, um dificultador que a gente tem aqui na lida com as imobiliárias às vezes a imobiliária faz uma pergunta para a gente, do tipo assim, estourou o cano aqui da cozinha, quem tem que consertar? Aí a gente analisa o caso concreto com base na lei, diz quem tem que consertar, mas não quer dizer que essa resposta vai poder ser utilizada para todos os casos em que o cano estourar na cozinha. Porque para cada caso a gente vai fazer uma análise específica. E é assim, não tem como querer generalizar as respostas ou querer entender que não. Uma confusão muito comum, Luca, e Júlio, você que está aí na carteira de locação crescendo, né, desenvolvendo, uma confusão muito comum. É também, doutor, quando a imobiliária, já no final da locação, né, levando em consideração essa frase, que o locatário deve restituir imóvel da forma como foi entregue, né, a gente tem esse problema também com as imobiliárias, que é no seguinte sentido: a imobiliária apresenta os laudos de vistoria, né, o inicial e o final, comparam, apresentam os orçamentos para os reparos, mas, como o senhor disse, usar o imóvel estraga, suja, né, tem tempo de vida útil de alguns equipamentos, então, tudo isso deve ser levado em consideração. E quando a gente vê os orçamentos, o que vai ser reparado, né? Se for o caso de uma negociação extrajudicial, tudo bem, é uma conversa, um acordo com o inquilino, que a gente vai levar todos os pontos, ele vai rebater e a gente vai chegar num acordo se for possível. Agora, quando vamos levar essa ação ao judiciário, aí nós já temos que ter um cuidado um pouco maior, e esse é um problema recorrente, que nós avaliamos os reparos para ver o que pode ou não ser cobrado do inquilino, e muitas vezes, com a nossa conclusão, vamos supor, a gente retirou algum item que achava que não seria possível cobrar do inquilino, justamente por conta do uso comum, né, do tempo de vida útil do bem, e aí o proprietário não entende essa informação como deveria, né, e acaba criando conflito com a imobiliária. Olha, não, mas isso tem que ser cobrado, e muitas vezes, quando vem conversar conosco, ele acaba entendendo, que a gente explica o fato de ter uma vida útil, bem, ou não, é isso mesmo, está tudo certo, ele entregou como deveria ser entregue, porque não é entregar da mesma forma como estava no início, ou melhor, igual ao que estava no início, mas sim das mesmas condições de conservação. Então, isso, inclusive, além da gente trazer ao proprietário o que pode ou não ser cobrado, em uma eventual ação judicial, a gente tem que trazer também os riscos ao proprietário. Porque se a gente cobrar uma coisa que não pode ser cobrada, ele terá uma sucumbência ali no que o juiz indeferir. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes o proprietário acha, não, é manutenção, enfim, ou o inquilino já diz, não, é problema estrutural. É muito comum a gente escutar isso, né? Tanto de ambas as partes. Então, é muito importante ser verificado que realmente é de obrigação do inquilino, que é de obrigação do locador, né? Para que seja possível um acordo ou, se não, uma eventual ação. Mas isso realmente, doutor, é de suma importância, é um problema recorrente que a gente enfrenta aqui. Isso mesmo. Muito bem. Vamos abrir para as perguntas, que é o objetivo, né? Esclarecer as dúvidas e trazer respostas práticas aqui, para que todo mundo possa aplicar aí no dia a dia. Isso. Dá bom dia aqui também, doutor, ao Marcelo, ao Pedro, à Vera, que entraram por último. Sejam bem-vindos. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
Marcelo está iniciando conosco agora, né, Marcelo? Temos uma trajetória aí pela frente. Isso aí. Vocês querendo fazer pergunta, podem levantar Levantar a mão, né? ou no silêncio podem mesmo começar a falar. Uma última coisa que eu vou dizer aqui. Esse exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora, esse evento online, ele vai acontecer todas as quintas-feiras, nesse mesmo horário, de 9 às 10. A gente vai trazer, numa quinta, temas de locação, noutra quinta, temas de compra e venda de imóveis. É para ser bem prático, é pergunta e resposta, onde a gente não vai trazer conteúdo teórico, conteúdo difícil, conteúdo jurídico, não. A gente vai trazer respostas muito práticas para que vocês possam entender o caso e aplicar imediatamente, ok? Então, fiquem à vontade para perguntar e para trazer suas perguntas, sempre às quintas-feiras, 9 horas da manhã. A gente vai alternar um dia de aluguel, outro dia de compra e venda, para poder atender aí os dois segmentos das imobiliárias e aos proprietários e compradores e inquilinos também. Ok? Guilherme Queiroz, faça a sua pergunta, Guilherme. Bom dia, doutores. Vocês Bom estão me dia. ouvindo? Estamos sim. Perfeito. Nessa questão de danos estruturais do imóvel, se o locatário não avisar sobre o locador sobre esses danos, quais seriam as consequências nesse caso? Se o locatário não avisar o locador que aconteceu ou que está acontecendo um dano no imóvel, né? Exato. Então, o locatário, ele tem a posse do imóvel, né? Foi entregue a ele pelo locador, então ele está responsável pelo imóvel. O locador está confiando que aquele locatário está mantendo o imóvel nas mesmas condições, no estado de conservação que ele recebeu, né? Então, quando o locatário identifica um dano no imóvel, se ele vê que é responsabilidade dele mesmo, ele já deve providenciar logo o conserto. Se ele entender que é responsabilidade do locador, né, ele tenta, ou que aquilo vai ter uma repercussão maior, ele deve comunicar imediatamente o locador, diretamente ou através da imobiliária que está representando ele. Por quê? Porque o agravamento do dano passa a ser responsabilidade dele. Se o dano em si era responsabilidade do locador, e o locatário que está na posse do imóvel não comunicou imediatamente ao locador para que ele tivesse chance de conhecer o problema e corrigir o problema, os danos causados pelo agravamento, né, ou o aumento do prejuízo daquele dano, passa a ser responsabilidade do locatário. Sabe? Então, por exemplo, vamos pensar assim, vou dar um exemplo bem simples, uma pia de torneira de banheiro que está pingando ali embaixo, dentro do armário. Se o locatário entende que aquilo não é responsabilidade dele, ele deve comunicar imediatamente o locador ou a imobiliária que está representando o locador, para que o locador possa saber do problema e ir lá e resolver. Se ele não comunica, se ele posterga, se ele não age nesse sentido, o problema que essa infiltração, que essa goteira vai causar no armário do banheiro, passa a ser responsabilidade do locatário. Então, às vezes, a troca de uma mangueira ou a troca de uma torneira que custaria R$100 é responsabilidade do locador. Mas repor o armário que foi danificado porque essa torneira estava pingando, quando o locatário não informou ao locador, passa a ser uma obrigação do locatário. E aí, às vezes, a torneira de R$100 é do locador, como o locatário não avisou, o conserto do armário, que vai custar R$1.000, passa a ser do locatário. Então, ele é responsável pelo agravamento do dano que ele não comunica ao locador, porque ele não deu chance ao locador de corrigir aquele problema a ponto de evitar outros danos. Inclusive, né, doutor, o exemplo que o senhor deu, uma infiltração. Se essa infiltração atinge o apartamento de baixo, por exemplo, vamos tratar aqui de um prédio, né, residencial, se atinge o apartamento de baixo e causar danos ao apartamento de baixo, essa responsabilidade também pode ser transferida ao locatário, considerando essa situação, que ele não avisou o locador, né? Então, além de ter os danos no apartamento,
terá outros danos no apartamento de baixo e se o locatário não tomar as providências cabíveis, essa responsabilidade pode ser imputada a ele, né? Isso Então, mesmo. realmente utilizar o imóvel como se dono fosse, tomando todas as obrigações, assumindo as responsabilidades de resolver o problema, seja resolvendo o problema por conta própria ou levando a imobiliária para que a imobiliária ou o locador para que resolvam a situação. Mas a situação deve ser informada o quanto antes, para evitar maiores prejuízos. Isso mesmo. Muito obrigado. Eu entendi. Muito obrigado. Outra pergunta. Júlio Wesley, por favor, seu Júlio. Pessoal, doutor Júlio, nós tivemos um problema aqui na imobiliária relacionado ao locatário. Ele, na verdade, quando ele locou o imóvel, estava tudo, a área de piscina funcionando normal, e ela ficou inativa para a reforma, e inclusive ainda está até hoje. Isso já vem durando aí uns 8 meses. E ele comunicou à imobiliária solicitando uma reunião com o locador para que ocorresse um combatimento, ou em valor de aluguel, ou em valor de condomínio. Assim, ele estava bem incisivo nessa situação. E querendo a todo momento falar com o locador. E nós enviamos uma mensagem para o locador, na verdade, ele de pronto já disse que não ia conceder nenhum desconto nem nada e que não queria, hipótese alguma, falar com o inquilino, já que estava pagando a imobiliária para ele. Até que contrato. E tirou guarda e Senhor Júlio, está falhando um pouquinho o áudio do senhor. outro. Nós ouvimos Deu até a pra- parte que você disse que o locador não tem intenção de ter essa conversa porque ele tem a imobiliária para responder por ele. E exatamente, foi isso que o Zé respondeu, e assim, ficou uma situação meio, até o momento, sem solução, porque reportamos isso ao locatário e ele, de todas as formas, porque quer uma reunião com o locador. Então, Júlio, uma vez constatado a responsabilidade pelo dano, pelo defeito lá, pelo custo do reparo, né, e pela administração do reparo, mesmo que seja do locador, o inquilino não pode exigir que falar com o locador, porque o locador estabeleceu a imobiliária como procurador dele para representá-lo na locação, não à toa. Ele não quer ficar se envolvendo com esse tipo de coisa. Por isso, ele contratou a prestação de serviço da imobiliária para representá-lo. A imobiliária tem procuração, a imobiliária tem poder para responder pelo locador. Então, esse inquilino ele tem que se contentar em falar com a imobiliária, sabe? Ele não pode. E seria ainda um abuso, uma falta de elegância ele procurar diretamente o locador, porque o locador estabeleceu um procurador. O inquilino não está desamparado. Ele tem contato com o locador através da imobiliária. Então, nesse ponto, você pode tratar com mais firmeza com ele, no sentido de dizer, olha, a gente está aqui, a gente tem uma procuração dele, a gente é procurador dele, a gente foi contratado para resolver esse tipo de coisa, que é a administração da locação. Então, pode tratar com a gente o que o senhor quiser tratar, o que a gente precisar da decisão dele, a gente vai levar até ele para ter essa decisão. Sabe? Agora, então, isso quanto a ele querer essa reunião, né? Agora, quanto ao... E também, Júlio, não é bom. Não é bom colocar as duas partes em contato num momento de confusão, porque vai ser um momento de atrito e você vai ter que administrar outras situações e que é bom que eles ou estejam bem um com o outro, ou pelo menos seja uma relação neutra. Quando há um atrito entre locador e locatário, tudo que acontecer daí em diante também passa a ser um problema maior. Então, você é o representante da imobiliária, você deve agir com essa firmeza e com esse poder de decisão. Né? Agora, tem que apresentar realmente uma solução, né? Porque senão ele vai achar que
esse poder de representar está esvaziado porque você não consegue uma solução. Agora, no que tange ao problema específico lá da piscina, mais importante do que a reunião, do que expor qual é o problema, é saber exatamente o que está acontecendo e identificar quem é o responsável, porque se o responsável não for o locador, nem precisa dessa reunião. Você já vai mostrar para o locatário que ele mesmo é o responsável, né? E se ele for o responsável pelos reparos, ele não pode pedir abatimento no aluguel, ok? E por último, ainda cabe instruir o seguinte, a lei do inquilinato prevê que reparos urgentes devem ser consentidos pelo locatário. E que, se esses reparos demorarem mais de 10 dias, a partir do 11º dia, o inquilino tem direito a um desconto proporcional ao prejuízo na funcionalidade do imóvel que aquele reparo causou, que aquele tempo de conserto causou. E que, se esse reparo demorar mais de 30 dias, o inquilino tem direito à rescisão sem multa. Então, o cuidado que a imobiliária vai ter aí é identificar qual é o defeito, para saber exatamente quem é o responsável. Sendo responsável o locador, convencer o locador que a responsabilidade é dele e providenciar o reparo. Cuidando para não passar de 10 dias, porque a partir do 11º dia o inquilino tem sim direito a um desconto no aluguel, que não está determinado em lei, que vai ser proporcional a diminuição da funcionalidade do imóvel. Então, tem que ser acordo, né? Então, é importante não deixar passar de 10 dias para não ter que intermediar esse acordo aí, que cada um vai querer um valor diferente. E a gente sabe, senhor Júlio, que muitas vezes é um tempo, né, fica um pouco corrido para a imobiliária, mas a partir do momento que o locatário traz um problema, a imobiliária deve correr o quanto antes para descobrir de quem é a responsabilidade sobre esse problema, né, para resolver a situação, justamente para não correr essa hipótese, chegar ao ponto de ter um abatimento proporcional, se for o caso, ou até mesmo dele poder sair sem a multa. Então, o quanto antes for tomadas as providências, tanto pelo locatário quanto pela imobiliária, locador, melhor para ambas as partes, né? Porque tudo vai sendo ajustado de uma forma mais célere, né? Vai evitar o atrito entre as partes, e aí é como se fosse uma bola de neve, como o doutor Júlio mesmo disse. Se tiver um atrito inicialmente, tudo daqui para frente vai ser de uma forma mais difícil. Agora, se a imobiliária no primeiro problema já corre um pouco mais, já agiliza e tenta resolver a situação de uma forma mais séria, o inquilino acaba tomando isso para si, né, e vê que a imobiliária está agindo. Então, as próximas oportunidades, se for assim também, provavelmente não vai ter problema nenhum, vai seguir muito bem a locação, né? Então... E, Nayara, identificar o defeito e providenciar os orçamentos, ou saber com o técnico da área, né? E o que exatamente está acontecendo para identificar a responsabilidade, não é necessariamente uma obrigação do locador ou da imobiliária. O inquilino também, ao perceber o defeito, pode logo chamar o técnico para ajudar a entender o defeito, né? Porque isso é o que vai permitir saber quem é o responsável, e aí, sabendo o responsável e o custo do reparo, já comunica a imobiliária ou o locador, olha, inclusive, o defeito é esse, inclusive chamei o técnico, ele disse isso, e ele fez esse orçamento para poder consertar, porque isso agiliza também. Não tem imobiliária, locador ou locatário que seja o responsável por entender o defeito e identificar a responsabilidade e fazer os orçamentos, não. É da conveniência do inquilino, né, do locador e da imobiliária que isso seja identificado e resolvido quanto antes. Então, todos os três podem tomar as providências para chegar até esse ponto. Nayara, por favor. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Olá, bom dia. Meu nome é Marcelo. Como disse o doutor Moura, né, eu estou iniciando aí com o escritório, e eu
dentro dessa linha que o Júlio parece que perguntou, né? Eu queria, vamos assim, tentar esclarecer uma situação em relação a um contrato que eu tenho. Não sei, eu tenho outros detalhes, mas esse me causou um pouco digamos assim, de dúvida quanto à ação que nós podemos tomar. Nós temos um apartamento que fica no último andar, no Núcleo Bandeirante, onde houve uma infiltração pelo teto e o apartamento está sendo muito afetado. E como tem alguns armários que estão fixados no teto, esses armários estão se deteriorando. Nós fizemos, vamos assim, contato com o síndico para que ele, vamos assim, resolvesse o problema. Simplesmente ele alegou que o condomínio não tem verba para consertar o reparo. Mas nós fizemos o orçamento, ele consertou, ele a princípio está consertando a impermeabilização do teto, né, do prédio, tá? Ou seja, nós ficamos com um apartamento em função da infiltração, né, da parte de cima da cobertura, deteriorado. Eu queria saber se cabe alguma, vamos dizer assim, ação, uma notificação mais formal ao síndico, ou seja, ao condomínio, para que houvesse a reparação, né, do último andar do qual nós somos administradores. Tá? Pode falar, doutor Luca. Eu mutei aqui porque eu achei que estava dando microfonia. Vamos lá. De fato, esses problemas são recorrentes, né? Muitas vezes o condomínio ele não tem as verbas, né, suficientes para fazer um reparo desse. Reparo de teto é um pouco mais custoso, né? Envolve diversos serviços, diversos materiais, então isso pode sim acontecer, né? Com relação à eventual reparação dos danos, de fato, pode haver sim uma medida para que o condomínio seja responsabilizado a reparar esses danos, né? Desde que comprovada a causa deste problema, né? E tudo isso tem que ser verificado. Então, por isso que nós trazemos o fato de ser necessário um orçamento com alguns itens, né? Para que a gente possa identificar a responsabilidade de quem seria. Não só do locador, do locatário, mas neste caso, por exemplo, do condomínio. Isso mesmo. Aí o cuidado que esse inquilino ou que esse proprietário tem que ter, Marcelo, é de compor as provas, né? Fotografia, vídeo. Se ele conhecer um engenheiro, convidar esse engenheiro para fazer um relatório de vistoria, não precisa ser um laudo que ia encarecer a prova, não, sabe? Mas que faça um relatório simples, mostrando quais são os defeitos que ocorreram no armário e demonstrando que esses defeitos vieram da infiltração do teto, do telhado, né? Porque aí esse locador, ele vai poder, não conseguindo uma conciliação com o síndico, com o condomínio, ele vai poder eventualmente mover essa ação na justiça e vai ter essas provas que vão mostrar para o juiz que o dano nos armários, né, o dano na coisa particular dele, foi provocado pela infiltração que era responsabilidade do condomínio. Quem é responsável pelo dano é também responsável pelos prejuízos causados por esse dano. Mas tem que comprovar. Uma ação judicial dessa é uma ação de danos materiais, e para conseguir ganhar uma ação de danos materiais, o dano material tem que ser muito bem comprovado e ligado ao responsável, né? Que é o que a gente chama de nexo causal, né? Tem que comprovar que o armário, por exemplo, está danificado e demonstrar e fazer a ligação desse defeito com a infiltração. Por isso, a visita de um engenheiro muitas vezes é importante. Quando o dano é caro, quando a coisa é mais cara, aí é recomendado, sim, que se contrate um engenheiro para poder constatar lá a causa do problema e ligar ao defeito. Ok, agradeço a resposta. Vamos tentar ver se consigo, vamos assim, materializar essa causa, porque o que eu tenho hoje é a vistoria inicial, né? Eu acho que é super importante. E, vamos dizer assim, como a vistoria inicial é bem antiga, tem quase 2 anos,
eu teria que realmente pedir ao inquilino hoje para poder fazer fotos e depois chamar um profissional, né, liberal que pudesse comprovar, melhor, certificar que realmente essa deterioração foi causada pela infiltração à vida do teto para o apartamento. De qualquer forma, obrigado. Tá? E perceba, Marcelo, que aí, então, uma vez identificado que que o imóvel é alugado, né? Então, uma vez identificado que a responsabilidade aí pelo dano no armário é do locador, o inquilino não vai ter que arrumar o armário, ok? O locador vai ter que arrumar o armário para continuar a locação de uma forma normal para o inquilino, e aí esse locador vai ter essas provas para poder exigir do condomínio o ressarcimento, né? E aí é importante notificar o condomínio para que o condomínio tenha chance de ir lá e fazer o reparo, né, com a mão de obra dele, com os profissionais dele, da forma que ele entender melhor, e que às vezes ele mesmo resolve, mas ele não resolvendo, o locador com essas provas vai poder eventualmente mover uma ação judicial para ter o ressarcimento do custo. Ou seja, o locador faria a reparação toda do teto e dos armários e apresentaria, vamos dizer assim, através de notificação, a conta ao condomínio. Uma notificação antes, para dar oportunidade ao condomínio de fazer, né? Esse documento vai ser importante na ação judicial. E aí o condomínio respondendo de forma negativa ou se mantendo inerte, aí o locador faz os reparos, acumulando as provas e os orçamentos e o custo que ele teve com o reparo. Perfeito, agradeço. Continuo na escuta aqui. Muito bem. Nayara, estamos à sua disposição. Obrigada. Então, eu vou resumir um pouquinho os problemas que eu tenho enfrentado, né? Desde que a gente assinou o contrato, que foi em fevereiro, a gente recebeu o laudo de vistoria, adentrou, respondeu o laudo em tempo hábil, com todos os problemas que tinham, né? E com as necessidades de reparo essenciais para que a gente conseguisse utilizar o apartamento. Eles nunca responderam esse laudo, né? Sempre, a gente vai verificar com o locador, coisa que eu não tenho a ver, acredito eu, porque eu assinei um contrato com a imobiliária. Então, ela é o procurador do locador, né? Eu não sei quem é, não sei de quem se trata. E é esse sempre o que eles reportam para nós como resposta. Eu tenho feito os reparos, né? Encaminhei para eles os valores, as provas, né? Enfim, os vídeos. Estou me cercando das minhas provas do que eu tenho. E há um tempo, então assim, omissos, né? Na questão, inclusive, de nos esclarecer. E aí, há uns dias atrás, houve um corte de água no prédio, por falta de pagamento de uma conta de dezembro de 2024. Nós entramos em fevereiro de 2025. Reportei a eles esse problema, né, de dignidade, porque a água é essencial, e eles, como sempre, vamos falar com o proprietário, você converse com o síndico, não há síndico no prédio, né? Não há condomínio constituído. Há moradores que são proprietários e que ajudam, né, por ser, inclusive, de interesse deles, que o prédio esteja em perfeito estado. Então, assim, eles não respondem, nós passamos 7 dias sem água, eu fiz um proporcional dos 7 dias que a gente ficou sem água, encaminhei para eles pedindo abatimento, e encaminhei para eles também duas situações que ocorreram para tentar sanar o problema ali na hora. Eles negaram, disseram que era um problema de condomínio, que era um problema de água, e foi isso, né? Eu fiz o pagamento do mês, porque eu quero manter tudo certinho da nossa parte, até porque eu fiz um título de capitalização muito alto. Então, eu quero manter tudo certo, mas eu gostaria de entrar com uma ação contra a imobiliária, por todos esses problemas que, ao meu ver, é dano moral e material.
né? Então, eu gostaria de saber de vocês, né, agora juridicamente, isso é o que eu acho, o que eu pretendo fazer, que eu gostaria que fosse feito, tá? Resumidamente é isso, doutor. Tá. Eu entendi que como é um apartamento, então é um edifício. Esse edifício não tem um condomínio constituído. Você disse que Exato, tem um morador que faz o papel de síndico, né, que administra as coisas do condomínio, e que exatamente. o seu imóvel é alugado por uma imobiliária que não te responde ou que não resolve os problemas como deveria ter sido resolvido, e você ficou 7 dias sem água. Exato, Essa conta de água era um período anterior à sua locação, né? exato. E ela era, Obrigação, né, do locador, de quem me locou, enfim. é, e ela era responsabilidade do proprietário do seu imóvel. O que Na verdade, eu acho que era do inquilino anterior, né? O inquilino anterior deveria ter pago feito essa quitação, é uma conta de todo o prédio, mas cada um tem sua obrigação. Então, a imobiliária Ah, deveria ter cobrado entendi. dele, a parte dele que lhe cabia, e ter sanado isso antes da minha entrada, né? Só que eu acredito Entendi. que deveria ter sido feito. Como não tem um condomínio constituído, a água é comum e rateada, e aí Exato, e essa conta é anterior à sua locação, né? exato. E estava em nome do dono do prédio, Do dono do né? prédio que vendeu algumas unidades, que você disse que tem outros proprietários, né? Exato, ele é o sócio majoritário, digamos assim, né? Isso. E aí tem dois apartamentos que Hum, são de propriedade própria. entendi. Bom, então, acho que ficou claro para todo mundo que está assistindo também. É, é o seguinte: se você ficou 7 dias sem água por uma conta de água que era anterior à sua locação, responsabilidade do locador e não foi paga, então sim, é preciso analisar aí com cautela. Essa conta de água era de valor pequeno, era valor significativo? Porque me dá uma ideia desse valor da conta de água. Então, R$ 6.000, né? É uma conta que veio um valor exorbitante, foi uma conta atípica, né? Pelo que foi reportado dentro de um grupo que nós temos de moradores, né? Não chega a ser uma associação, não, é um grupo mesmo para que a gente consiga manter a ordem, né? Certo, Minimamente. Então, o que eles reportaram é que a conta sempre vem em torno de R$ 800 e que nesse mês específico ela veio nesse valor exorbitante de 6.000. tá, Foi repassado ao dono. entendi. Também a CAESB esteve lá e disse que não havia problema e que deveria ser pago a conta de 6.000. É isso. Tá, entendi. Então, veja bem, vamos, até pelo valor da conta e por ela ser anterior à sua locação, vamos entender de pronto que não era uma responsabilidade sua, era uma responsabilidade realmente do locador. O seu contato é mesmo com a imobiliária, que é quem representa o locador. Mas a sua ação judicial não é contra a imobiliária, porque a imobiliária aí, ela é representante do locador. A gente não entra com uma ação judicial contra o representante do responsável. Você fala com o representante do responsável, mas a ação judicial que você tem que mover contra o responsável é contra ele de fato, sabe? Então, não precisa envolver a imobiliária nessa ação judicial, porque ela ou sairia da ação, ou no final não seria condenada, porque não é responsabilidade dela essa questão da conta de água. Ela tem que te dar as respostas como uma prestadora de serviço, mas se ela não tem essa resposta do locador, ela não pode assumir esse ônus ou dar essa decisão por ele, ok? Ela é procuradora dele, ela defende os interesses dele, ela precisa da resposta dele. Se ele responde negativamente ou não dá a resposta a ela, ela fica aqui sem ter o que fazer, mas ela não é responsável pela conta d'água. Então, você teria que mover uma ação contra esse locador para pedir a reparação do seu dano, e não precisa envolver a imobiliária. Você vai citar a imobiliária no processo, dizendo que você fez todos os contatos com a imobiliária, que a imobiliária é representante do locador, quais foram as respostas que a imobiliária te deu, porque isso faz parte dos fatos, faz parte da história do problema. Mas ela não tem responsabilidade, então ela não seria condenada por essa conta de água que é a responsabilidade do locador.
Se a conta fosse de um valor pequenininho, eu te diria que você poderia ter pago a conta para evitar o corte. Se a conta de água chega pequenininha para o locatário e ele não paga, é como se ele tivesse participado da razão do corte. E aí o dano moral que ele sofreu sem água foi também culpa dele, porque não pagou uma conta de R$ 100, R$ 200, R$ 300. Ele podia ter evitado isso e cobrado do locador essa diferença depois. No seu caso, que a conta era de R$ 6.000, então ninguém pode entender, juiz nenhum vai entender que você pudesse ter minimizado o prejuízo que você teve com o corte de água. Porque não há de se esperar que um locatário vai pagar uma conta de R$ 6.000 para tentar receber depois, ok? Então, sim, você não deu causa ao corte da água e você sofreu dano moral que afeta a dignidade de quem teve que morar sem água durante 7 dias por uma falha, por uma questão lá, não posso entrar no mérito com poucos detalhes, né? Mas que era de responsabilidade do locador. Mas esteja certa, a ação não é contra a imobiliária. A imobiliária pode ser testemunha, a imobiliária pode ser chamada a instruir o juiz na forma de testemunha, ela não vai poder mentir em juízo, né? Então, por mais que ela represente o locador, ela vai ter que dizer de fato o que aconteceu, né? Mas ela não é parte no processo, sob pena de você... Corresponsável, ela não entra nem como corresponsável? Não, no processo não tem corresponsáveis. Todo mundo é responsável, e se forem responsáveis pela mesma obrigação, eles são considerados responsáveis solidários, mas não tem algo do tipo primeiro e segundo responsável ou corresponsável, não. E se você entra com a ação contra a pessoa errada, você sucumbe em relação a ela, Sim. sabe? Então, tem que entrar contra a pessoa certa entre na relação locatícia, quando não é uma falha de serviço da imobiliária, quando era uma responsabilidade do locador mesmo, é locador e locatário, um contra o outro. Cada um vai apresentar ali nos fatos e nos documentos onde a imobiliária teve atuação como representante, mas ela não é responsável por essa conta de água e, por consequência, ela não é responsável pelos prejuízos que você teve, inclusive o dano moral, causados pelo corte da água. Então, a resposta que ela vem me dando é adequada, de que vai entrar em contato com o dono e que, se ele responder, vai me repassar, inclusive da questão do laudo e de outros problemas que eu já reportei. A resposta dela é adequada. Isso. E se ela não tiver a resposta dele, o que ela vai te reportar é isso: nós não conseguimos o contato com ele, ou nós não obtivemos ainda uma resposta dele, nós estamos insistindo, mas ele não nos responde. Ou se a resposta for negativa, né? Ele disse que não vai arcar com prejuízo ou coisa do tipo. Esse é o papel dela, enquanto administradora, enquanto intermediadora, enquanto procuradora, sabe? E aí, a resposta dela para você é a resposta dele. Então, leve a resposta dela para suas decisões, né, para motivar suas decisões e para instruir uma eventual ação judicial, mas não contra ela. Ela é só representante dele, ela não é responsável. Ok? Ok, obrigada. Esse ponto que você trouxe, doutor, é bem importante também, porque é uma situação recorrente que nós enfrentamos aqui, né? Muitas vezes os locatários, eles ajuizam a ação em face da imobiliária e do locador. Então, é importante trazer essa relação que a imobiliária tem, que é de representante do locador, mas a relação locatícia é estabelecida entre o locatário e o locador. Então, por isso, o processo judicial deve ser ajuizado em face do locador. Caso seja ajuizado em face da imobiliária, provavelmente, né, esse processo será extinto de imediato por conta da ilegitimidade passiva da imobiliária. E aí o locatário vai acabar sucumbindo, né? Essa é a questão. O advogado, ele vai ter que ter essa sensibilidade aí, essa percepção, né, essa experiência, essa percepção, para entender quando é uma falha da imobiliária, e aí ele move a ação contra a imobiliária, ou quando é uma responsabilidade do locador, e aí ele move contra o locador e não envolve a imobiliária como parte. Ele pode dizer tudo sobre a imobiliária no processo, mas não colocando a imobiliária como parte. E naquelas causas que a imobiliária for
a responsável pelo problema, seria uma falha na prestação de serviço, aí também só a imobiliária é parte, o locador não é parte. A sensibilidade ou a experiência ou a percepção do advogado é que vai identificar em cada caso quem é parte para responder por aquela eventual condenação. Perfeito, entendi, obrigada. Eu realmente achei que eu deveria entrar contra a imobiliária, então foi de grande valia, obrigada. Nada, continue conosco. Tem mais informações por aí. Tem muitas imobiliárias aí com dúvidas, que é bom para a gente conhecer as dúvidas e as respostas. Mais alguma dúvida, gente? Ou algum caso específico? Doutor, eu acho bom nós trazermos aquele checklist para ajudar o pessoal também, né? Para identificar de quem seria a sim. responsabilidade, né? Isso foi uma estratégia que nós fizemos aqui no escritório, né? Para realmente, por conta de ser bem difícil, né? A ver de quem é a responsabilidade sobre os reparos, enfim, nós fizemos um checklist mesmo, um método, isso, para que seja mais fácil essa identificação, né? E esse método passa por principalmente 4 pontos, os 4 pontos principais, que são o problema, né? A causa do problema, a solução deste problema e o valor para o conserto, né? Que seria propriamente dito o orçamento ali, tá? Mas já no orçamento, quando o profissional de serviço contratado ele vai fazer o orçamento lá no imóvel para identificar o reparo, se ele trouxer esses pontos já no orçamento, fica muito mais fácil identificar a responsabilidade, né? E muitas vezes o ponto principal, o último ponto, como eu disse, que é o valor mesmo para o conserto, até mesmo tendo a responsabilidade, sendo do locador ou do locatário, e ao final sabendo esse valor, muitas vezes a pessoa responsável por ser de um valor ínfimo, ela acaba fazendo para evitar discussão. Então, por isso é importante trazer esses pontos todos para que a gente possa aferir a responsabilidade, se for o caso, conversar com as partes e fazer o reparo definitivo, né? Nós temos alguns exemplos que são bem recorrentes, né, doutor, com relação a entupimento de cano, né, caixa de esgoto também, que acaba vazando. Então, essas são alguns problemas bem recorrentes. Isso. Antes, deixa eu dar uma reforçada aqui nos 4 pontos que você falou, doutor Luca, que são importantes. O que o doutor Luca está dizendo é uma metodologia que a gente desenvolveu para auxiliar as imobiliárias, locatários e locadores a identificar quem é responsável pelos reparos no imóvel, por cada e qualquer reparos no imóvel. Então, ele diz que é importante a visita de um técnico, que pode ser chamada pela imobiliária, pelo locador ou pelo inquilino, não importa. Vai da conveniência de cada um, quem quiser mais agilidade, faça primeiro, ok? Um técnico daquela área do defeito, do problema, né? Por exemplo, se o defeito é ar-condicionado, que seja um técnico de ar-condicionado. O que esse técnico tem que dizer para facilitar a identificação? Ele vai ter que dizer, né, Luca, qual é o defeito? O defeito é o que aparece. Então, por exemplo, o ar-condicionado não está gelando. Esse é o defeito. Qual é a causa? A causa é o porquê que ele não está gelando. O técnico é que vai dizer, ele não está gelando porque ele está congelando internamente, porque o duto de dreno está entupido. Essa é a causa. E ele vai dizer qual é a solução. A solução é fazer uma limpeza e limpar o duto de dreno, por exemplo. E o custo? O custo disso é R$300, por exemplo. Com base nessas 4 informações, é que a imobiliária, ou que o advogado, ou que o inquilino, ou o locador, vão identificar de quem é a responsabilidade. E a responsabilidade vai estar na causa. A responsabilidade não está no defeito. A responsabilidade está na causa. Para que, então, que serve perguntar qual é o defeito? Para distinguir o defeito da causa, porque o que a gente precisa saber é a causa e não o defeito. E o defeito é o que aparece, é o ar-condicionado que não gela, no meu exemplo, né? Mas não é o ele não gelar
que nos permite identificar quem é o responsável, é a causa do problema. E aí, então, também, por que o orçamento e a solução? A solução, porque você precisa saber quanto tempo isso vai demorar, o quanto isso vai envolver de funcionalidade do imóvel, se você vai suportar esse reparo ou não, porque às vezes gera muita poeira, gera um problema, tem que ter a visita do técnico, você está viajando, então tem que organizar como vai ser esse reparo, e o custo, porque muitas vezes fica se discutindo por custos de R$50, R$100, sabe? Você falar com um locador assim, locador, o ar-condicionado estragou, a responsabilidade é sua. Imediatamente ele fala, não tem nada a ver com isso, entreguei funcionando, né? Ou o inquilino, não, eu não fiz nada no ar-condicionado, então ele estragou sozinho, eu não tenho que arrumar nada. As pessoas vão discutir, vão abrir um ânimo de discussão, e às vezes o problema é R$50, R$100, é mais fácil pagar do que ficar discutindo. Então, por isso, o orçamento também é importante, né? Porque ele vai fazer parte do planejamento da solução, ok? Mas a partir da causa, a gente consegue identificar se a responsabilidade é do locador ou do locatário. Aí, doutor Luca, nos exemplos que você ia citar, nos dê um, por gentileza. Sobre a caixa de esgoto, né, doutor? Ou o cano entupido. Por exemplo, eu vou dar o do cano entupido, que foi uma situação recente de uma imobiliária nossa, tá? O inquilino, ele chegou ao imóvel no início do ano, estava tudo certo com o imóvel, e agora, após 5 meses, o cano entupiu, né? Só que o cano lá do condomínio é um cano, não é um cano, como é que eu posso dizer? Não é um cano largo, né? Ele é um pouco menor o cano, e é mais fácil de entupir. Tendo em vista essas informações, a imobiliária levou a informação ao locador. O locador, em uma primeira oportunidade, ele fez a manutenção por conta disso. Ele não viu qual era o defeito, não viu qual era a causa. Ou melhor, o defeito ele sabia que era o entupimento do cano. Agora, a causa deste defeito, ele não sabia. Se era realmente porque o cano era estreito ou não, se tinha alguma coisa entupindo o cano. Então, em um primeiro momento, ele fez o reparo, que foi a manutenção, desentupiu o cano, pronto, foi resolvido. Porém, após 4 meses, este cano voltou a entupir, né? E é um condomínio um pouco diferente, porque é um cano só no condomínio todo. E aí, esse cano é utilizado por todas as unidades. E não é possível aferir de quem é a responsabilidade, né? Então, assim, o prestador de serviço ele foi até o imóvel, constatou que tinha alguns restos de alimento, algum papel entupindo o cano. Então, foi constatada a causa do defeito foi constatada por evidente mau uso, né? Fizeram descarte inadequado no ralo, deixaram ou fizeram descarte de papel higiênico no vaso sanitário que acabou entupindo o cano. Dessa forma, o locador ele assumiu a responsabilidade novamente por ter um cano reduzido, né, um cano estreito, mas a imobiliária notificou os inquilinos para que eles se precavessem nas próximas oportunidades. Porque se fosse constatada a mesma causa deste problema, que é o evidente mau uso, neste caso, resto de alimento, papel higiênico entupindo o cano, a responsabilidade seria deles, o que já era de fato, porque foi constatado isso, né? Então, nesse momento, o proprietário ele arcou com os custos, porque foi um custo pequeno, o prestador de serviço ele fez um desconto, então, para evitar discussão neste momento inicial, ele arcou com os custos, mas se precaveu avisando aos inquilinos que numa próxima oportunidade, se fosse constatada a mesma causa do problema, o custo era deles, por conta de ser responsabilidade deles. Então, por isso é importante o problema, a causa, a solução e o orçamento. Porque nessa hipótese que eu dei agora, o locador ele acabou assumindo o custo para evitar discussão, porque ele sabia que iria gerar discussão, inclusive com todos os inquilinos, porque se é um cano comum, como saber de quem é a responsabilidade específica, né?
fica um pouco mais complicado. Então, para não gerar conflito com todos os inquilinos, ele resolveu dessa forma, arcou com os custos, mas encaminhou uma notificação para cada um, para que todos estejam cientes do problema e, caso o problema volte a acontecer, a responsabilidade será repassada para eles. E aí, Luca, vem a seguinte questão. É comum no mercado imobiliário, as imobiliárias, ou os locatários, locadores, dizerem assim, isso é estrutural. Se é estrutural, é do locador. Isso não é uma verdade. É preciso analisar a causa do problema. Pode ser dentro das paredes, pode ser na tubulação hidráulica, enterrada sobre o piso, pode ser na parte elétrica. Tem que entender qual é a causa do problema para saber se a responsabilidade é do locador e do locatário. Não existe isso de que é estrutural. Isso é um termo costumeiro de se usar, porque normalmente aquilo que o inquilino não tem acesso, que é o que está dentro das paredes, normalmente presume-se que é obrigação do locador, mas não necessariamente, não é uma regra, não. Como você mesmo disse, o cano que você falou está lá enterrado debaixo do piso, né? O inquilino não tem como chegar até o cano, então a maioria das pessoas ou das imobiliárias iam pensar assim, é estrutural, porque é parte hidráulica, então a responsabilidade é do locador, né? Mas se foi o inquilino que provocou o entupimento, a responsabilidade passa a ser do inquilino, porque foi ele que deu a causa ao dano, né? Então, jogar plástico, jogar alimento onde não tem caixa de gordura, deixar cabelos descer pelo ralo do banheiro, isso caracteriza mau uso. Esse entupimento é provocado pelo locatário, por mais que seja na tubulação hidráulica a que o inquilino não tenha acesso. Então, vamos quebrar esse paradigma de que se é estrutural, é do locador, porque até o termo estrutural vem da engenharia, e nas imobiliárias não se tem engenheiro, locatário não necessariamente é engenheiro, e locador também não. Então, nenhuma das partes vai poder dizer o que é estrutural e o que não é estrutural, né? E aí, eliminando esse contrassenso, quebrando esse paradigma, o que prevalece? Qual é a causa do problema? Não importa. O problema na parte elétrica, é dentro do imóvel, na instalação elétrica. Vai ter que chamar o técnico para dizer qual é o defeito, qual é a causa, qual a solução e qual o orçamento. Com base nessas informações, o advogado, a imobiliária, ou o próprio inquilino e locador vão identificar quem é o responsável pela causa. A solução e o orçamento é para planejar a resolução do problema. E a causa é para identificar a responsabilidade. Pode ter sido dentro da parede. Tem que ver a causa para saber quem é o responsável. Isso. O Pedro, doutor, da DNZ Imóveis, ele nos trouxe a seguinte informação no chat. Bom dia. A respeito do assunto em andamento, no ato da contratação do seguro incêndio, nossa imobiliária adiciona os serviços hidráulicos, elétricos e chaveiro, além de seguro para danos elétricos. Esse tipo de serviço acaba gerando um relatório por parte da seguradora que facilita apresentar um laudo para as partes, apenas compartilhando caso sirva para outros parceiros, né? Pedro, eu vou passar na sua frente, Luca. Pedro, Claro. o seu compartilhamento foi excelente, cara, porque essa é uma estratégia, esse é um comportamento que deve ser usado de forma estratégica pelas imobiliárias enquanto intermediadoras, porque muitos problemas simples que acontecem no imóvel são corrigidos pelo serviço de assistência que a seguradora corrige, ou por coberturas adicionais. E aí a imobiliária fica mais tranquila quando ela contrata um seguro incêndio com essas coberturas adicionais, porque quando tem algum problema que o seguro cobre, a imobiliária diz para o inquilino assim, aciona a seguradora,
E aí a seguradora vai resolver e vai cobrar só a peça. Então, facilita muito. A pessoa, o técnico que a seguradora manda vai dizer essas 4 coisas, e independente de quem seja a responsabilidade, o técnico vai fazer o serviço. Se está dentro da cobertura, né, ele vai fazer o serviço, ele só vai cobrar as peças. Então, fica muito mais fácil para o próprio inquilino resolver a questão, porque ele só vai pagar as peças, ou para convencer o locador que o custo é dele, porque o serviço até já está sendo feito pela seguradora, ele só vai pagar as peças, né? E já tem ali o laudo da seguradora, ou o relatório do técnico da seguradora, dizendo qual é a causa do problema. Então, facilita muito para a administração do imóvel. E o que está dentro dessas coberturas que são estratégicas, né? Primeiro, e mais importante, e mais comum, a assistência 24 horas, que é aquele fazer um chaveiro, mandar um encanador, mandar um eletricista, mandar alguém para ajudar a instalar armário, instalar prateleiras, trocar chuveiro, trocar lâmpada, consertar micro-ondas, consertar máquina de lavar, uma imensidão de serviços que a assistência 24 horas faz, a assistência do seguro faz, e que vai cobrar só as peças. Isso facilita muito na gestão, na administração dos problemas causados no imóvel. E outras coberturas são muito importantes por causa do valor, que é, por exemplo, quando você aluga uma casa, você contratar junto com o seguro incêndio a cobertura de danos por destelhamento, por vendaval, por alagamento, por abalroamento de muro ou de portão, por danos causados a terceiros. É um leque de coberturas que seria responsabilidade do inquilino ou do locador, que a indenização tem valor mais alto e que é muito difícil de identificar quem é o responsável. Vamos pensar, por exemplo, dá um vendaval, causa um destelhamento na casa, essas telhas voam, cai em cima do carro do locatário, vai para o vizinho, cai em cima do carro do vizinho, acerta alguma coisa de valor no terreno do vizinho. Quem é o responsável por isso? Não foi o inquilino que trouxe chuva, que causou o destelhamento. Também não foi o locador. O telhado estava normal. O destelhamento foi causado por causa do vento muito forte. Então, de quem é a responsabilidade? Se tem um seguro que cobre danos a terceiros, ou danos por destelhamento, ou por vendaval, a situação está resolvida. O seguro vai resolver. Está dentro da cobertura. E quanto custou isso? R$100, R$50, R$200 por ano no seguro. Facilita muito para o inquilino, facilita muito para a imobiliária, sabe? Alagamento, danos causados por alagamento. Os móveis do inquilino estão no imóvel. Se esse imóvel alaga com uma chuva muito forte, quem é o responsável? E não adianta querer colocar no contrato que o locador não é responsável por danos causados por alagamento. Essa cláusula é nula. Se ele tiver alguma participação, ele é o responsável e pronto. Está entendendo? Então, essas coberturas que as seguradoras apresentam, elas são muito importantes. As imobiliárias podem aprimorar o procedimento delas, deixando de fazer aquela cobertura padrão, mais barata, você está entendendo? E incrementando para o interesse do locador e para benefício do inquilino, essas coberturas adicionais. Algumas são para todo tipo de imóvel e outras são especificamente para casas, né? Como, por exemplo, o destelhamento é especificamente para casa. Mas tem outras, danos elétricos, danos por vendaval, danos por alagamento, que pode ser contratado para qualquer tipo de imóvel, né? E isso facilita muito na gestão. Quem vai pagar, Luca, por esse adicional na cobertura do seguro? Porque o inquilino é obrigado a pagar o seguro quando essa obrigação é transferida para ele no contrato de locação, mas ele é obrigado a pagar o seguro básico de incêndio. A lei não o obriga a pagar coberturas adicionais. Mas veja, é da conveniência dos dois. Então, se a imobiliária articula com a corretora de seguros, um preço mais em conta pela quantidade, pela parceria, isso fica barato, e como é da conveniência dos dois, ela consegue que um pague, que outro pague, ou ela chega num acordo e cada um paga metade, por exemplo. E nós estamos falando de R$100, R$200, R$50 só por ano. Você entendeu? Não é nada absurdo, não.
vale a pena até se o inquilino bater o pé dizendo que só vai pagar a cobertura principal do seguro-incêndio, vale a pena a imobiliária conversar com o locador e dizer, olha, eu vou acrescentar aqui R$ 50, R$ 100 no seu seguro, que eu vou colocar umas coberturas que vão ajudar bastante se acontecer algum sinistro, sabe? Alugar casas velhas, Lago Sul, Taguatinga, casas que muito facilmente vai dar problema de telhado, problema com chuva, problema elétrico, ter uma cobertura dessa é importante. Né? E E como o senhor disse, né, doutor, o custo vai ser muito baixo, né? E, inclusive, se o locador quiser dividir também, ou a conta própria por esse custo adicional, é o ideal, porque os prejuízos, caso tenha um destelhamento, por exemplo, será bem maior do que esse custo a mais que terá no seguro-incêndio, né, para acrescentar essas outras garantias também. Então, vale a pena, sim, tratar isso de uma forma clara e objetiva, tanto com o locador quanto com o locatário, porque, de fato, o locatário estando no imóvel, ele estando ciente de tudo que pode ter, com certeza ele vai ter vontade em fazer isso, né, em arcar com esses custos da garantia um pouco mais completa, né? Ou melhor, eu digo não com certeza, né, doutor, porque a gente não sabe o que pode acontecer, mas muitas vezes o comum é o locatário acabar aceitando, porque o custo não vai ser aumentar, não vai ser aumentar de uma forma exorbitante, né? Vai ser um custo pequeno e a garantia vai ser muito melhor. Isso. Veja, no seguro-incêndio, a cobertura por 6 meses de aluguel no caso de sinistro, ela tem que ser contratada, se não for, não vai ter. E aí você imagina, se tem um incêndio, o inquilino tem que sair do imóvel, porque o imóvel está queimado, então vai ter que corrigir, pintar, reformar, corrigir tudo primeiro, né? Ele vai para um hotel. Quem vai pagar o hotel dele? Quem vai pagar o aluguel nesse período que o imóvel está sendo consertado? Como que a imobiliária vai tratar isso para identificar de quem é a responsabilidade? Se não foi o inquilino que causou o incêndio, a responsabilidade não é dele. A seguradora vai cobrir os danos do incêndio, mas a cobertura por aluguéis no período dos reparos tem que ser contratada à parte. Você tem que informar o valor do aluguel e quantos meses você quer, quando a seguradora já não tipifica, né, quantos meses ela paga. Isso tem que ser contratado, senão depois é a imobiliária que vai ter que ficar administrando esse tipo de coisa e vai acabar envolvida num processo judicial, porque os dois não decidiram, não conciliaram quem é o responsável, né? E pensa comigo uma coisa, Marcelo, analisa comigo uma coisa. Ô Pedro, você que já está aí na frente, né, que já está praticando esse comportamento na sua imobiliária. Se o valor do aluguel de um imóvel, você avalia ele lá, por exemplo, por R$ 2.200, valor do aluguel. Já pensando preventivamente na contratação de um seguro mais robusto, ok? Você então anuncia esse imóvel por 2.250. Conversa com o locador e fala, ó, esse 50 que eu estou pondo aqui a mais, independente da negociação que vai ter, ele vai ser para completar o seguro, as coberturas adicionais que eu quero colocar no seguro incêndio, que o locatário não é obrigado a pagar, mas já vai estar no aluguel. A avaliação não é exata. Um imóvel que você, Marcelo, avalia por 2.200, o Júlio, lá da DF Imóveis, talvez avalie por 2.250, o Pedro avalie por 2.300, e depois o inquilino também pode pedir, o interessado pode pedir um desconto. Então, não é um preço exato. Se não é uma coisa exata, você pode já ter ali naquele valor algumas coisas que você quer combinar com o locador e com o locatário, está entendendo? Aí, de 2.250, o cara pede um desconto, vai para 2.150, e os 50 ainda está ali para você usar para o locador poder pagar a parte do seguro. Então, fica muito fácil administrar isso, porque o valor dessas coberturas adicionais são pequenas em relação ao valor do aluguel mensal. Isso aí. Posso, vamos dizer assim, colocar uma situação bem pitoresca, mínima aqui, que acontece? Nós temos uma loja no setor de oficinas aqui do Guará, onde o inquilino, né,
Ele resolveu montar uma marcenaria, ou seja, ele fabrica móveis, né? Até quando ele começou, a loja estava bem simples, né? Então a gente conseguiu fazer o seguro incêndio dele, e até então ele veio renovando. Só que chegou na hora, um momento desses, chegou na hora de renovar, a seguradora falou assim, olha, não vou renovar porque esse imóvel não traz segurança. Procuramos outras seguradoras foram lá e simplesmente também negaram. E o proprietário falou, não, eu quero que continue alugando, que ele é um bom pagador, só que todo dia, eu vou dormir pensando assim, meu Deus do céu, amanhã vai estar um dia normal, porque essa loja não está com seguro de incêndio, e é uma marcenaria. Qual seria o comentário de vocês para esse caso? O que eu poderia, vamos dizer assim, como que eu poderia resguardar? Porque, independentemente do proprietário falar que não tem problema, essa bomba vai cair na minha cabeça, tá? Então, você como administrador da locação, né, o seu papel aí vai ser deixar bem claro essa condição do imóvel, né, de que as seguradoras estão recusando a apólice para ali, deixar claro para o locatário e para o locador. E você vai ter que deixar isso claro por escrito, porque no eventual sinistro no futuro, se você for eventualmente chamado à responsabilidade, você vai precisar desses documentos em que você deixou claro para as duas partes essa condição do imóvel, né? E que, então, você fez o seu papel de administrador, porque você não tem como obrigar uma seguradora a fazer o seguro, e você não pode obrigar o locatário a permanecer no imóvel que não receba um seguro, e nem tem como responder pelo locador em caso de sinistro, ok? Seu papel aí na intermediação é a pura e simples administração da situação. Então, você vai, a partir do momento que você já teve as negativas das seguradoras, você vai comunicar por escrito ao locatário que o imóvel vai permanecer sem o seguro incêndio, porque as seguradoras eu não quero Não usar a aprovaram. palavra recusar, ou qual, doutor Lucas? Não aprovaram. Não aprovaram o imóvel para efeito de seguro. Isso não quer dizer nada do imóvel, isso quer dizer que a seguradora não quer assumir esse risco. Você está entendendo? Isso não quer dizer que o imóvel está inapto para uso, ou que não tem condição de uso, ou que está propenso a incêndio. Não, isso quer dizer que a seguradora não quer aceitar, assumir esse tipo de risco. E a seguradora pode fazer isso, sabe? Não é um preconceito, não é uma discriminação, ela tem essa prerrogativa, né? E vai também notificar o locador, dizendo, olha, tentamos com as seguradoras tais e tais, muito embora a obrigação de contratar o seguro tenha sido repassado para o inquilino no contrato de locação, até aqui não foi possível renovar o seguro, porque as seguradoras não querem assumir o risco. Porque aí você está informando o locador e locatário, e eles, a partir dessa informação, cada um tem opção de decidir. O locatário vai decidir se ele continua no imóvel que não vai ter um seguro incêndio, sabe? Porque as coisas dele também estão lá, né? Então ele tem que saber disso para ele decidir, né? E o locador vai saber que o imóvel que ele está colocando à disposição para locação não está sendo aceito pelas seguradoras, então se acontecer um eventual incêndio, ele corre o risco de não ter quem indenize pelo conserto ou pela reposição do imóvel. E aí o locatário vai poder dizer, não, então eu não quero continuar, e aí ele vai poder rescindir sem multa, ok? E o locador vai poder dizer, não, então cessa a locação, porque eu não vou correr o risco de ter alguém lá que possa provocar um incêndio e eu perder meu imóvel. Se os dois não se manifestarem, você segue com a administração normal. Você fez a sua parte enquanto administrador. Ok, agradeço. Vou fazer esse documento hoje. Conte com a gente se tiver alguma dúvida na escrita dele. Doutor Júlio, já nos estendemos aqui então um pouco mais, né? Do que esperado, já passamos 20 minutos. Mas tem uma perguntinha rápida aqui do Pedro, tá? Da Denise, eu acho que a gente consegue responder agora. Tem uma dúvida a respeito da depreciação de bens em contrato de locação do imóvel imobiliado. Há um ano atrás, realizei a locação de um imóvel de alto padrão mobiliado,
e o forno elétrico está apresentando depreciação severa por conta do tempo. A imobiliária tem responsabilidade de realizar a troca do forno ou podemos realizar a retirada do bem e registrar no aditivo de vistoria? O locatário está cobrando a substituição do objeto. Uma vez que da explicação dele, Luca, a gente pode entender que é uma obsolescência, né? Eu quero dizer, com essa palavra difícil aí, que eu quero dizer que o equipamento pode estar obsoleto, pode estar antigo, pode estar velho demais, né? Ou seja, ele já perdeu a vida útil dele. Se o equipamento que está guarnecendo o imóvel perdeu a vida útil, esse é um vício anterior à locação. Não é um vício que foi um vício que foi provocado pelo inquilino. Então, ele é responsabilidade do locador. O locador deve retirar esse equipamento obsoleto do imóvel, ou o inquilino pode guardar lá num depósito e ele não vai ser responsável por entregar um outro novo, porque é um dano causado pelo uso. É a obsolescência, é a perda da vida útil do equipamento, ok? Agora, tem um detalhe. Se quando o inquilino locou esse imóvel, fez parte da decisão dele de alugar esse imóvel, a presença desse equipamento, a funcionalidade desse equipamento, então, para a manutenção da locação normalmente, o locador deve repor esse equipamento que está sendo substituído por outro, ok? Vamos pensar, num forno, talvez seja mais fácil entender uma vida numa casa sem um forno, ok? Ou como ele tem um preço mais em conta, talvez o inquilino comprasse um outro. Mas vamos pensar num agravamento desse dano, desse valor aí, uma majoração desse valor. Imagina um filtro de piscina que já esteja obsoleto. A gente não pode exigir que o inquilino vá morar no imóvel com a piscina sem o filtro, ou que o inquilino vá trocar o filtro inteiro da piscina, porque o valor é muito significativo. E o proveito disso é mais para o locador do que para ele, né? Porque é o equipamento que vai ficar no imóvel. O forno, o inquilino leva depois, caso ele compre. O filtro da piscina não tem jeito. Então, é o locador que deve, se não é possível, corrigir o problema do equipamento, retirar o equipamento e substituir por outro. Ele é obrigado a pôr outro novo? Não. Ele é obrigado a pôr um outro que tem as mesmas funcionalidades que o que tinha antes. Pode ser, inclusive, usado, porque o que estava lá já era usado, né? Ele tem que substituir por uma situação que seja semelhante. A imobiliária não é responsável de jeito nenhum. A imobiliária, ela só administra a situação. Ela é o interlocutor que vai trazer a solução e promover a solução. Mas ela não é responsável por pagar, por trocar, por custo, com nenhuma situação de reparo no imóvel. Muito obrigado, doutor Júlio, pela orientação. Okay? Nada. Bom, Pedro. Eu acho que Então, a gente vai ter que trazer um outro dia de continuidade desse tema, Luca, porque são muitos exemplos. Aqui sim, na minha cabeça mesmo veio muitas situações que as imobiliárias trazem para a gente, que era bom colocar aqui para todo mundo conhecer, mas que vai ter que ser em outros eventos desses. Como a gente vai fazer todas as quintas-feiras, às 9 horas, na semana que vem vai ser sobre vendas, né, para a gente também atender aí o público de venda de imóvel, os corretores que trabalham com venda de imóveis, e os proprietários, compradores e vendedores. Mas a gente continua esse tema depois, numa outra quinta-feira também. Tem mais alguma pergunta hoje, gente? doutor, como a gente já passou e temos uma outra reunião agora às 10h30, e está previsto que às 10 temos que encerrar. Mas agradeço a todos pela presença, tenho certeza que foi bem produtivo para todos. Pedro, parabéns para você, viu, pelo seguro aí na imobiliária. Júlio, obrigado por ter vindo, você também está de parabéns aí. Marcelo, estamos juntos, viu? Começamos aqui, bola para frente, vamos pôr esse negócio para arrebentar, não é mesmo? Isso. O Emerson da Imóvel, Emerson Imóvel também estava presente, a Vera Lúcia acabou de sair, Renata Franco também estava presente, Luana Dornelas, obrigado pela presença de todos, viu, pessoal? A Nayara, locatária, que esteve presente, obrigado. Isso, ela teve que sair um pouco antes, e aí avisou aqui no chat. Muito bem. Contem com a gente, até mais. Até mais, ótimo dia.